importante realmente a gente poder tratar dessas questões assim, que há múltiplos interesses, né? E também poder falar com o Ministério do Trabalho nessas questões. Né? Então, fiquem à vontade. Doutor, primeiro também agradecer ele assim, por estar recebendo a gente, a oportunidade para a gente informar mais aqui naquele evento, né, sobre como nós estamos estruturando a representação do produtor aqui no Estado. É um processo de reestruturação até. É tudo muito disperso, o produtor no campo, a associação dele representando aquele núcleo dos que mais participam, às vezes a entidade municipal, o sindicato rural, uma entidade regional como a nossa lá na Lagoa, né, que é a Proeste, a ProSoja, que tem toda uma amplitude nacional até, uma abrangência, mas no local tem algumas iniciativas, mas... Então, qual a ideia de criar uma rede de líderes, né, de entidades representativas do agro, para a gente ter um alinhamento completo, o mais completo possível, daquilo que se propõe, das ideias que se propõe, né, evitar, possivelmente, é o que a gente busca, evitar essa dispersão também no sentido de que os processos ou estão em diferentes comarcas, decisões, umas com uma interpretação, outras com outras. E nesse sentido, o que a gente fez? Nós criamos a rede tocantinense da agropecuária, onde buscamos o César Halum, que é um ex-componente da frente parlamentar da agricultura, da agropecuária lá na Câmara Federal. E teve no Ministério da Agricultura também, como um dos diretores lá. E agora ele vem para presidir esse trabalho. Não está aqui hoje, porque teve algo particular lá em Araguaína, não deu para... Eu tenho uma função de diretoria. Nós temos lá também, além desse institucional, que é o César, comigo e outros, e os presidentes das entidades todas que estão vindo para a rede. São muitas entidades que estão vindo. Esse trabalho, então tem esse nível, né, de condução da parte política, institucional, onde o César coordena. Tem a parte de projeto, a diretoria de estudos e projetos, a Luciana que dirige. E tem o jurídico também, onde tem 4 escritórios que já atuam nessa matéria, principalmente esse assunto que a gente mais uma vez vai trazer aqui. Atuam em processos, né, em relação ao tema da relocação de reserva, o tema ambiental em geral, né? Principalmente esse que está mais em voga agora, que causa maior preocupação para todos nós. Então, assim é composta essa estrutura nossa. Aí a gente cuidando desse assunto, aí vem uma taxação agora da agricultura, também está tomando um tempo nosso também, onde o Fundo Estadual de Transporte, que era cobrado, era aplicado em 0,2%, passou para 1,2%, aí tem a DI lá, a STF, com parecer do Procurador-Geral da República, com parecer da Advocacia Geral da União, falando da incondicionalidade, e por ser um adicional de CMS, algo que não se aplica, portanto, no formato lá que está na lei. Então, essa é outra discussão, mas essa rede já foi chamada também para esse enfrentamento, essa questão, né? E como que a gente quer enfrentar essas questões? Queremos enfrentar buscando nas instituições aquilo que eu falei no evento, promover mais diálogo, mais participação do produtor, porque existe uma realidade dentro da cidade e outra no campo, né? As universidades estão aqui formando opinião, a mídia está mais próxima de quem está aqui, e a nossa realidade lá é uma realidade de execução mesmo, de trabalho, do dia a dia, de produzir. O chamamento é esse, né? Como falou aquele dia o representante da agricultura, o Estado ele não se organizou para atender uma forte demanda de ampliação de área de plantio aqui no Estado.
em curto espaço de tempo, praticamente dobrou, né? Hoje nós temos 1.700.000 hectares, outro dia era abaixo de 1 milhão. Bom, mas aí, nesse afã de produzir, em função do chamamento da abertura de mercado, aí resolve, como o senhor sabe bem, a matéria, se realocar reservas de uma forma que realmente a gente reconhece que o Código Florestal ele não autoriza. Só que o Estado autorizou. Ele fez a realocação por naturatice, né? Chamou o produtor, que mais uma vez eu falo, a decisão aqui de gabinete, de governo, o produtor no campo, o engenheiro entre ele e o naturatice, e aí nós estamos hoje com 100, 200, 300 mil hectares de áreas, pelo menos por estimativa, realocada. E qual que é o impacto disso na parte socioeconômica? E aí, Luciano, nós vamos estar vindo o pessoal da Embrapa Cerrado, da USP também, a área do Departamento de Agronegócio da USP também vai realizar um trabalho de mensuração, de levantamento completo desses impactos. Então, qual que é o melhor caminho que a gente entende? Nós, nem sempre somos convidados para sentar à mesa com as instituições para discutir a melhor solução. É provocar essa discussão sob o ponto de vista o que nós vamos resolver um mal provocado por uma decisão de governo, criando um mal maior ainda, sob o ponto de vista de regenerar áreas que demoram dezenas de anos para essa regeneração, né? E no estado que tem 70%, por estimativa também, 65%, 70% de área preservada ainda. Então são situações que a gente quer trazer à mesa, para o Judiciário também, para o Tribunal de Justiça, o próprio Palácio, porque o governo, estranhamente, ele não tomou providências, mesmo com a provocação correta do Ministério Público, através da abertura de procedimentos investigativos e as ações. O governo está inerte, parece que nem partiu deles, né? Então, aí a gente dirige um ofício ao Naturatis, solicitando as informações sobre o número de matrículas que foram revogadas e as que já estão em produção, com atividade econômica nessas áreas. Eles se negam a fornecer informação. Não respondem ao ofício. Aí aquele dia eu falei, olha, tem muito procedimento aberto, instaurado, contra o produtor. E contra o próprio governo, como está isso? O responsável mesmo são eles, em primeiro lugar. O produtor também tem responsabilidade dele, né? Agora, só punir, vamos aí, os julgamentos no sentido de punir o funcionário, o colaborador da época, o dirigente do órgão. Não, a situação é muito mais profunda. Nós estamos com um problema muito sério com o Estado. Tem que sentar todo mundo para resolver. Então, essa é a nossa proposta, mas com base no levantamento desses impactos. Aí solicitamos, a Proeste solicitou ao governo que utilizasse recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos em relação ao estudo de uma bacia mais completa da nossa lá. Porque o CAOMA, por exemplo, ele faz os levantamentos que faz, por imagem, por situação de conhecimento dos profissionais, mas a gente quer algo mais. Quais são, por exemplo, foi feito um trabalho lá pela UFT em 4 etapas, né? É o chamado gestão de alto nível, bancada pelo produtor. Aí, a primeira etapa é levantar o volume hídrico da bacia. Segunda, a demanda hídrica, quantidade de áreas de irrigação e tal. A terceira, o sistema de automação, gerar aquelas informações sobre o nível, vazão da água, a água que sai para a lavoura e tal. Tudo isso como banco. 130 mil hectares na região. Aí você vai ver o documento, viu aí? Você vê que a questão do volume hídrico, eles não atuaram nisso.
Lá não tem sobre volume hídrico, por exemplo, águas superficiais, águas subterrâneas, a água que vai para a lavoura e volta para o rio, fazendo com que tenha mais água hoje no mês de agosto e setembro no rio, que quando não tinha lavoura, não tinha irrigação, você joga água que vai ser escoada até chegar no mar, você joga na planície, né? Ela passa pela planta, uma parte evapora, a outra subsola e a outra retorna para o rio. Sim. Quem calculou isso? Ninguém. Você lembra que eu falei Então, naquela reunião, estava aqui, sobre o plano de bacia, né? Que já, de 2007, que já estava indicando muita coisa, o pessoal fechou os olhos para o plano, e ao invés de melhorá-lo, aprimorá-lo à medida que as coisas iam acontecendo, relegaram ele para um canto. Então ele está no Nós escanteio. estamos com o Estado inteiramente omisso, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que não cumpre o papel dela, o Naturatins, não vou nem falar do que eu sei que acontece ali dentro. Devia. A gente também só ouve falar notícias, não chega a documento. E a gente sem documento a gente não trabalha. Mas vai chegar agora, tá? Eu prefiro não falar nesse momento, Claro, porque claro. eu prefiro Documentar. Primeiro a gente fazer os encaminhamentos, Claro. pedindo resposta deles, para que a gente faça a partir daí os estudos, levantamento, aí sim faz encaminhamento. Porque o senhor sabe bem, né? Acusou e não provou. Sim. Não, o cuidado é. Agora a gente quer que nessa conversa nossa, uma das coisas que eu quero ouvir do senhor, se é possível o próprio Ministério Público atuar nesse sentido, de buscar essa informação certa, do que foi realocado, aonde está essas matrículas e o que está em produção hoje, para a gente passar para a nossa área de projeto e fazer o levantamento do impacto socioeconômico. Deixa eu falar um pouquinho, Wagner, sobre isso. Nós somos do IDESP, que é o Instituto de Desenvolvimento Social e Profissional. Estamos no estado aqui há bastante tempo. A gente faz alguns trabalhos aí sociais, com prefeituras. Agora, por conta da minha gestão, eu sou engenheiro eletricista. Nós focamos muito na energia solar agora. E fomos convidados pela RTA para poder encabeçar a constituição de uma equipe multidisciplinar para poder fazer um estudo técnico-científico dos impactos sociais, econômico-financeiros e ambientais de dois problemas, um generalizado do Estado, que é a questão da realocação das reservas permitida pela lei estadual que depois foi revogada, e sobre as barragens da bacia do Rio Formoso, que são utilizadas para a irrigação das lavouras lá. A ideia, e a gente já vem construindo isso aí há quase 40 dias, é montar uma equipe multidisciplinar que seja de renome nacional. Tanto é que nós estamos trazendo para o portfólio do IDESP o professor Lineu, que é hoje a pessoa que detém maior conhecimento sobre irrigação no país. Ele hoje está na Embrapa Cerrado, coordena a Embrapa Cerrado. Graças a Deus, ele é CLT, não é servidor público federal concursado, então ele pode prestar serviços de consultoria como esse. Então ele vai fazer parte da equipe, porque sem dúvida é a sumidade hoje no país, que conhece tudo de irrigação, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro, por conta dos mestrados e doutorados que ele tem. E nós convidamos a USP também, na Faculdade de Economia, para poder fazer esse estudo do impacto econômico-financeiro. Por que esse estudo? Porque a gente percebeu nas ações que foram promovidas pelo Ministério Público, lá no Judiciário, que falta dados técnicos, faltam estudos, qual a economia que está envolvida nessas áreas que foram aproveitadas das relocações, qual a quantidade de famílias que hoje dependem,
que vivem dessas áreas. Quanto o produtor investiu para poder beneficiar essa área e hoje está produzindo? Quanto custaria essa regeneração dessa área para que se retornasse a reserva legal para a matrícula original? O quanto vai deixar de ser preservado, que hoje está preservado, que é o dobro do que se teria de reserva legal, que hoje está preservado. Então, todo esse contexto, o projeto que foi desenhado é para que a gente traga isso de forma técnica, com dados científicos, com coleta científica. Inclusive, é bem provável que se torne matéria de mestrado ou doutorado de alguns da USP, porque é um tema relevante, é algo que é muito instigante dentro da faculdade da USP. Então, eles entenderam que isso pode até ser tratado como um tema de mestrado e doutorado. E a gente vai realizar esse estudo de uma forma completamente independente, apesar da provocação da ETA, mas a ideia é fazer esse estudo de forma completamente independente para trazer essas informações técnicas para o Judiciário, para o Ministério Público, para que haja uma macrovisão do que está acontecendo e dos cenários que podem acontecer dependendo das decisões que forem tomadas no Judiciário. Não, vamos relocar 100% das áreas, tem que voltar tudo, recompor tudo. Qual é o impacto financeiro disso? Qual é o impacto social disso? E ali trazer sugestões, opções de cenários que podem ser compostos ali para se chegar a um meio termo, ou para se chegar a uma solução em que todos sejam beneficiados, que as famílias não percam o emprego, que o produtor não tenha que arcar 100% com essa relocação, que ele deixe de produzir onde ele já está produzindo, que não se evite o desmatamento nessas áreas que já estão preservadas, que é o dobro. Então, a ideia é que a gente... Quanto custou a sistematização dessas áreas? Exatamente. Então, isso são informações macro que a gente quer trazer para dentro do Ministério Público e dentro do Judiciário, para que vocês deem um passo para trás e consigam enxergar o cenário e as possíveis consequências dessas decisões. Porque, às vezes, em cima de um único processo, pode-se gerar uma jurisprudência em que gera um impacto tão grande no Estado inteiro, como hoje já está acontecendo, né, Wagner? Você tem hoje matrículas que estão inviabilizadas porque o Judiciário está averbando na matrícula que o CAR está impossibilitado de ser registrado. E a restrição do crédito? Aí tem a restrição do crédito, o produtor não consegue trabalhar, ele recebe uma multa, mas ele não consegue trabalhar, como é que ele paga a multa? Então, a ideia desse estudo, e é por isso a gente está reunindo essa equipe multidisciplinar com figuras que têm um notório conhecimento sobre a área e usar recursos públicos que estão lá para isso, que são recursos do Fundo Municipal, Fundo Estadual de Meio Ambiente, o Fundo de Recursos Hídricos, porque envolvem esses dois temas, que são muito relevantes. Então, a gente estruturando um projeto bem feito, bem escrito, com personalidades que realmente têm notória especialização, a gente espera que o governo do Estado aprove esse projeto. Só que o mais importante é que
precisa se deixar claro que um estudo dessa monta, ele não é um estudo que se faz da noite para o dia. Por exemplo, o estudo hídrico, devido à necessidade de você ter séries históricas, coleta de dados históricos, ele está mapeado para durar 3 anos. E não pode ser menos do que isso, porque o ciclo nosso aqui de chuvas, você não consegue, por exemplo, fazer médias pluviométricas se você não tem um cenário mínimo de 3 anos. Já o estudo das relocações, com 1 ano e meio, mais ou menos, a gente acredita, 1 ano e meio a 2 no máximo, a gente acredita que consegue fazer todo esse levantamento. Inclusive, vocês têm um laboratório de georreferenciamento aqui que é referência, inclusive, porque a gente vê a qualidade das informações que são colocadas dentro dos processos. Os relatórios técnicos são de uma qualidade excepcional, tanto na escrita quanto na coleta de informações. E a gente quer fazer um trabalho bem semelhante ao que vocês têm aqui hoje, de compra de imagens, de análise dessas matrículas, fazer um histórico delas antes e depois, tratar isso de forma estatística, técnica e científica, para que se chegue à informação de qualidade. E aí sim, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário vão ter um embasamento técnico-científico para poder conduzir a ação, para poder chegar a uma conclusão e, quiçá, com a criação da Câmara de Conciliação, talvez chegue-se a uma conciliação de repercussão geral e isso se resolva de uma forma generalizada e não individualmente como está acontecendo hoje. Porque, na verdade, as bases das discussões, elas, salvo o trabalho que o CAOMA faz, o governo não faz nada. A discussão está pobre por falta de conteúdo mais aprofundado. E os efeitos são danosos a toda a coletividade. A economia do Estado, a empregabilidade, por aí fora. E o receio de gestores que passaram pelos órgãos ambientais de serem responsabilizados por isso é muito grande. E dos que estão lá, ou dos que podem vir a assumir, também é muito grande. Porque se chega à decisão mais drástica, em que o produtor tem que recompor 100% da sua reserva na matrícula original, todo esse investimento que ele fez, todo o lucro cessante que ele teria, pode ser objeto de uma ação contra o Estado regressiva que vira um passivo de bilhões de reais para o Estado. É uma situação extremamente delicada que, às vezes, e eu imagino que o governador, até o secretário, ainda não se tocaram sobre isso, não foram informados sobre isso, de que isso pode causar um passivo gigantesco para o Estado, em que eles podem até ser responsabilizados futuramente. Ou seja, é uma situação delicada, precisa ser enfrentada, e a ideia do Instituto e do estudo é trazer essas informações para dentro do Ministério Público, do Judiciário, para que todos consigam entender esses cenários possíveis com essa abundância de informações que a gente quer colocar dentro dos processos, dentro da discussão, para se chegar a um consenso geral. Tá bem, então. Acho que algumas considerações têm que ser feitas, olhando do ponto de vista do Ministério Público, né? Então, o Ministério Público, em regra, não ingressa com ações em que não tenha elementos para fazer. Nem pode fazê-lo também. E hoje, como eu disse lá naquela reunião, né, essas informações chegam ou pela nossa ouvidoria, todo dia chegam centenas de todas as áreas que vocês podem imaginar, ou chega via e-mail, né, ou chega via sistema.
Então, nós tivemos nos últimos anos que nos preparar para poder atender isso. Por quê? Em regra, primeira notícia que chega, o membro responsável tem 30 dias para poder dar algum encaminhamento inicial, instaurar, pedir mais informações. Depois ele tem os prazos dos procedimentos que ele tem que cumprir, porque isso tudo fica num sistema e quando não é cumprido fica taxado de vermelho. Aí, tive na corregedoria agora, né, a gente tem isso lá automaticamente, o que passa do prazo. Mas o prazo é um prazo razoável para trabalhar. Ele é, no inquérito civil, pode ser até prorrogado o prazo, né? Isso tem há essas possibilidades. Então, nós tivemos que, para atender isso não é de agora, isso já desde 2014, que isso começou, 2013, 2014, houve, depois da inspeção, especialmente depois da inspeção do CNMP, os ministérios públicos passaram a se integrar também. Então, nós também trabalhamos em rede. Então, em geral, os mesmos sistemas que nós temos acesso aqui hoje, por meio de cooperações, a Bahia tem, Minas Gerais tem, Distrito Federal, todos. Né? E isso já foi organizado por bioma também. Então, essas informações a gente tem. E, então, assim, quando o senhor fala que o Ministério Público tem que dar um passo atrás, ele não precisa desse passo atrás, porque o passo que ele deu foi um passo consciente. Eu falo isso por conhecer como trabalham os membros do Ministério Público e com essa base. E da mesma forma, há uma rede de técnicos do país inteiro, técnicos concursados, né, de carreira, que tem mestrado, doutorados, pós-doutorados, também, que essa rede ela acaba tendo uma integração bem interessante, né, de um assunto, por exemplo, tanto é que num grupo de WhatsApp, se alguém precisa tem algum caso aí sobre determinado assunto, poluição eletromagnética por antena de celular. Em poucos minutos ou no mesmo dia vem não, já temos esse caso aqui, já está judicializado, já está julgado, já tem jurisprudência nos tribunais superiores, ou não tem, né? A tese ministerial prevalecente é essa, por isso. Então, assim, isso está muito bem estruturado também, né? E quando a gente ingressa, e a mesma situação que vocês têm em relação a problema com dados do Estado, do argumental, nós também temos. Então, a gente tem que estar extraindo informações, aí a gente requisita o processo, e aí analisa o processo página a página, e aí requisitar tem que cumprir, né? Só que são milhares, centenas, né? Ou milhares de processos. Aí a gente tem que analisar um a um, e aí é o entendimento de mais de um técnico, não fica só comigo também, para poder firmar essa compreensão do ponto de vista técnico. Do ponto de vista jurídico, do mesmo modo, né, o Ministério Público tem feito capacitações no país inteiro sobre temas específicos, que é uma diversidade imensa, né? E na área ambiental mais ainda, né? Tem uma rede aí de mais ou menos uns 400 promotores no país que trocam informações entre eles. Né? E aí, quando chegam as demandas no centro de apoio, ela já vem, quando chega lá um pedido de um parecer de alguma coisa, muitas vezes já vem com a indicação de que o MP tal já tem uma linha, né? Então a gente não parte do zero. E são matérias que acabam sendo recorrentes também. Então a gente tem isso. Então, os elementos técnicos que a gente vê, e jurídicos, né, eles têm uma sistematização para o ingresso dessas medidas, né? E a gente fica muito feliz de saber, né, fica satisfeito de saber que há um espaço para poder buscar, modular esses casos e encontrar a solução técnica e jurídica, né, que venha, vamos dizer assim, a solucionar esse conflito. Isso é importante. Em relação à questão da reserva legal, eu acompanhei, estava na promotoria nessa época, né? Já estou fora da promotoria faz mais de 10 anos, eu acompanhei todas as proposições que houveram do Código Florestal num grupo de Ministério Público que se reunia mensalmente do Ministério Público Federal, lá na 4ª Câmara, em Brasília, e acompanhando cada modificação do Código Florestal. Então, embora a tramitação do processo tenha tido aí quase 300 audiências públicas, se não me engano, ou mais que isso, essa discussão é bem anterior. Cada medida provisória, né? Então, e não só eu
lógico que eu não acompanhei tudo isso o tempo todo, né? Outros colegas também do país acompanharam. Então, assim, foi a lei, acredito, ouso dizer que foi uma das leis mais discutidas e modificadas desse país. Então, quando ela saiu em 2012, o setor, houveram, por parte do Ministério Público, e de forma legítima, o ingresso de ações civis públicas com pedido de declaração de constitucionalidade e ações, representações de ações diretas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que demorou muito tempo para serem julgadas, até pela complexidade da matéria, e que depois modulou um entendimento sobre vários aspectos ali. Mas o fato é que, em relação à questão da anistia, dos prazos e tudo, isso está lá claro. Então, a gente parte desse ponto é um ponto de partida de fundamentação jurídica. Em relação a várias leis que a gente também acompanha, leis do Estado que contrariavam a norma federal, que é a norma que rege, as diretrizes, contrariavam a lei federal e, dessa forma, contrariavam a Constituição, foram declarados vários dispositivos inconstitucionais, não só no Tocantins, tem Amapá, acho que Bahia, Goiás, tem uma série de relacionadas a essas questões florestais. Então, assim, o que complica muitas vezes são essas, muitas vezes, e penaliza os produtores, muitas vezes é uma alteração legislativa sem esse cuidado de verificação de constitucionalidade, que aí dá uma falsa segurança a quem está lá na linha de frente trabalhando. E aí se fazem coisas que... E depois isso cai. E acaba tendo consequências, a consequência acaba sendo generalizada. Então nós temos essa visão de preocupação também. Tanto é que hoje, não só hoje, há bastante tempo, o Ministério Público também acompanha as proposições legislativas no sentido de colaborar, alertar, olha, isso aqui pode não contrariar essa ou outra norma, contraria a Constituição. Então, é porque hoje está muito bem sedimentado não de hoje, essa questão, por exemplo, da responsabilização administrativa, está bem sedimentada nos tribunais, a responsabilidade civil também, E eu posso falar pelo Estado em relação ao que aconteceu no Natura 15 para ouvirem essas licenças. Eu posso falar dos processos que passaram por mim, que a gente acompanhou em relação aos gestores. Então, agora, realmente falta, a gente precisa de... Isso está sendo objeto, inclusive, de uma nota técnica, a questão da transparência do órgão ambiental. A transparência que você tem que entrar no site e tudo que é necessário de acordo com a lei, com duas legislações, uma inclusive específica, deveria estar lá para facilitar o entendimento e dar segurança. O que a gente nota é que houve uma desestruturação desses órgãos, não digo que seja só Natura 15, as informações aqui, houve uma certa desestruturação ao longo do tempo. Isso acabou redundando, saindo os técnicos que tinham essa base, mais experiência. Nós tivemos aqui a primeira usina hidrelétrica da iniciativa privada do país, logo na mudança de um marco regulatório. Ela acompanhou isso bem. E o órgão, quando ele fez um licenciamento conjunto, separando no IBAMA, mas ele praticamente fazia tudo. E todo dia tinha novidades, Então, assim, mas se perdeu muito dessa qualidade técnica, eu diria. Não conheço quem está lá hoje, mas eu conheço os que estavam lá. Eu acho que houve uma perda grande. E eu acho que é importante, acho que a reestruturação dessa questão do licenciamento ambiental, das outorgas, uma profissionalização, coisa que seja transparente, é bom para todo mundo. Nesse empreendimento, naquela época, o direcionamento era dado pelo antigo, de tão qualidade que tinha. Quando eles não conseguiam, e a lei permitiam, eles contratavam consultorias regularmente para poder... Então, assim... eram matérias muito mais complexas e desconhecidas, Assim, coisas eram novidades. Isso trazia a segurança jurídica para todos envolvidos no empreendimento desse povo. Não é diferente do que... Sim. Aí o que eu penso é que é importante a realização desses estudos, ela é necessária
A gente tem estudos aqui no Tocantins que foram muito bem feitos e outros que a gente vê falhas nos termos de referência dos estudos. E se um termo de referência não é bem feito, a gente vai ver que até a cobrança do fiscal de contrato do que vai ser entregue, ele não consegue, né? Então tem os planos de bacia, os primeiros planos de bacia são bem Formoso foi, pelos que eu já li, era o melhor. Mas não foi atualizado. Né? Qual a dificuldade de atualizar um plano? Você tem recurso para isso? Toda vez que a gente tem reunião, a gente aperta e não sai Agora, nada. esse impasse que a gente tem, ele é sério, porque nós temos, como bem o senhor falou, né, foi altamente discutido, longamente discutido, né, essa questão do Código de 2012, mas no âmbito lá do Congresso, e os mais diretamente preparados, tecnicamente interessados, dentro da discussão, né, em todos os estados do Acre. Aí, de repente, vem o estado do Tocantins como garantidor e promotor mesmo da ideia de se burlar essa legislação. Então, veja bem, é uma situação, é por isso que eu falo, campo lá e cidade aqui. Aí, não, o produtor não pode alegar desconhecimento de uma lei. Desconhece sim. Ele desconhece tudo que nós estamos discutindo aqui. Eu já marcamos uma reunião para terça-feira para falar sobre os objetivos também da rede, as conversas que nós estamos tendo aqui hoje, as outras, que vamos ter no Judiciário até segunda-feira. Exatamente do produtor, é o que eu falo, aqui tem um aqui, né, com formação superior e tudo, com conhecimento, mas ele sabe mais do que ninguém qual que é a rotina de quem está lá no campo produzindo. Eu também sou de família, sei como é que é. Então, veja bem, aí chega um estado garantidor. Pode vir e você vai tirar sua reserva legal daí e botar não sei aonde. E tudo prontinho já. Né? Tem até onde vai, as terras, onde vai, tudo, cartório, tudo mais. Essa é uma situação que seria interessante. Aí eu vejo isso muito mal levantado, certo? Por parte, porque o Estado não teve interesse no enfrentamento da questão. O Ministério Público que está cumprindo o papel dele, provocando uma situação que ele quer ver o equilíbrio, né? Certo? Desequilibrou a balança aí entre produção e, logicamente, meio ambiente, sob esse ponto de vista de uma lei. Não é nem tanto sob o ponto de vista, vamos dizer assim, de se agredir o meio ambiente, é uma posição que a gente tem, né? Mas a respeito também por isso que tem que ter tecnicamente os estudos. Aí a gente oferece, então, esse estudo nosso, partindo do próprio produtor, né, no sentido de provocar uma situação onde um outro eixo de levantamento, estudo, além do que já tem no Ministério Público, possa efetivamente apresentar um encaminhamento para ter a melhor solução possível. O Estado está lá, de braço cruzado, continua lá. Certo? Os interesses deles são outros, porque os temas que envolvem realmente situações e implicações jurídicas sérias, eles fogem. Essa é a verdade. E outra coisa, não estão nem recorrendo mais de decisões na bacia do Formoso. Eu não sei porquê, de um ano para cá, 1 ano e meio, decisões de lacração de bombas, certo? Quando tem lá uma decisão judicial, se tiver no nível 0, né, o rio, aí tem que suspender o toro. Se não obedecer, lacra a bomba. Aí vem no Gueré com 9 mil hectares de plantio, e uma decisão dessa forma, chegaram lacrando bombas lá, certo? Nossa posição foi contrária, porque a decisão fala que está no nível 0. Mas recorreram à decisão do ano anterior, porque teve mortandade de peixe, certo? Aplicou-se de forma extensiva para no ano seguinte. Estendeu a aplicação daquela decisão. Então, está muito, vamos dizer assim, muito desorientada a coisa. O que a gente está propondo, e a gente conversa com o produtor, fala, olha, essa mexida que a gente está propondo que seja feito no âmbito institucional, esse novo arranjo institucional para se buscar uma saída, vocês podem ter certeza, se você é daqueles que gostam, que prefere que a sua conduta de andar à margem da lei, você não vai ter respaldo, não vai ter amparo nenhum nosso. Porque você buscar do Ministério Público, abrir um diálogo com o Ministério Público, se não tiver bem intencionado, como nós estamos, né, não adianta. E ninguém é bobo, vocês estão totalmente equipados, né, como
E a conversa do doutor Zé Maria, é claro, não é uma situação só do Tocantins hoje, se discute só no âmbito que está aqui, o Henrique, os técnicos em geral, os promotores, é uma rede nacional. E quando você consulta sobre uma situação daqui, já leva o conhecimento, não é isso? Da organização do país inteiro. Na realidade é uma troca de quem está. Você tem uma troca entre quem estuda esses problemas nesse âmbito técnico-jurídico. Aí eu passo isso para o produtor. Gente, mudou os tempos, acabou. Desde 2016, quando teve a primeira ação, né, foi correto. A gente não pode ser, vamos dizer assim, exploradores, vamos dizer assim, do meio ambiente. Nós temos que ter exploração agrícola sob o ponto de vista do que está na lei, assegurado por lei. Porque ninguém pode fugir dessa realidade. Se uma lei está excedendo em termos daquilo que é exigido, vamos lutar para a flexibilização da lei. Não adianta chegar no Ministério Público ou no próprio Judiciário se tem a lei ainda. Mas isso é para casos onde tem um caso aqui, outro acolá. Agora, quando pega todo mundo, onde o Estado foi garantidor de uma prática, aí nós temos que sentar. Aí realmente pegou de uma forma que... Eu me lembro quando chegaram as primeiras informações sobre isso, era assim, do ponto de vista de quem atua, é inacreditável o que aconteceu. Porque... Se o Estado chegar bem aqui e falar assim, ó, vai... Doutor, eu que passei por esse problema. Nós nunca fomos alertados que poderia acontecer. Pois é. A gente estava fazendo com maior mas a gente... tranquilidade que estava fazendo uma coisa séria. Pois é. A gente vai ter que buscar, talvez, nesses documentos, né, algum ponto que busque a posição do Estado ao longo desse processo todo, porque a gente também tem as notícias de que, como você disse, chegava lá, estava tudo pronto. Isso não é papel do Estado. De arrumar lugar para fazer reserva legal. Isso é papel do Estado. E os documentos que a gente viu. Vou falar o que eu conheço. Isso aí não receber a aconteceu, não. Pois é. De ter direcionamento, não. Você Dá nem pra gente chegava chegar lá, fazia uma proposta. A proposta era analisada, às vezes recusada. Eu Poderia compensar, tive porque não está compensando propostas os poucas de fazer, porque eu condicionei a aprovação da Naturalismo. A Naturalismo não aprovou, que achou que o bioma era... Contrato de compra e venda não de batia. batia sem reconhecimento. Não, e tem situações que são... Não houve esse direcionamento. Assim, mesmo se pelo pudesse, menos até onde não eu podia. sei. Lá. Meu Henrique, tem situações que a gente sabe assim, que muitas pessoas conseguiram essa relocação e não desmataram. Principalmente quando começaram as primeiras investigações e tal, né? Outros desmataram mesmo depois. Tem situações de que você não tem sequer a escritura do negócio da compra da terra, porque se você é dono da terra, você tem que ter escritura, né? E registrar, senão... Para onde foi a reserva? Não tem. Não, da reserva. Da reserva. Da fazenda da reserva. 80% não tem documento. Então, aí... Mas Tem situações. Tem situações. das mais variadas. Por isso. Então, não podia nem ter dado entrada no naturalismo. Agora, O que por causa isso, estranheza aí também, Henrique e José Maria, a própria postura do Naturatins, até em relação a você não ter acesso às informações, Sim. como a postura processual dele, que ele tenta, nos processos que já estão tramitando, sair de uma posição de polo passivo sob o argumento de que não, eu quero me ladear com o Ministério Público, eu quero ser um amigo escuro, eu quero contribuir para o esclarecimento dos fatos, quando na realidade ele é um agente que deu causa. Agora, tem uma coisa interessante, que acho que foi em 2013, né, doutora, que a Procuradoria manifestou a respeito disso, por Naturalismo. Tem Não, manifestações. e já tem decisão, inclusive, não acolhendo essa tentativa, mas isso nos leva a uma posição de que administrativamente ele é sim responsável e deveria colaborar. Esse processo do levantamento que o Luciano ali defendeu, a gente já vem trabalhando nesse assunto há 3 anos, pedindo o apoio do Estado, junto à Secretaria de Agricultura, junto ao Naturatins. Olha, a gente precisa ter um diagnóstico detalhado para poder entender a dimensão desse problema. Precisamos ter um prognóstico das situações. Porque assim, o interesse público ele também é tutelado nesse contexto, né? Você pode ter uma solução que custe muito mais do que uma alternativa jurídica inovadora. E a gente busca isso, a gente entende a posição do Ministério Público, que pode ser positivista no sentido de que, olha, o Código não permite e a gente defende essa posição e nós vamos lutar contra isso. Ou pode ser mais arrojado no sentido de que, olha, a gente tem que entender todos os prismas da situação, traçar o cenário, que seja um cenário, como o próprio Luciano falou, mais sustentável,
né? E que garantem um interesse público de que o Estado continue produzindo, que ele continue com suas fronteiras e suas agrícolas funcionando e suas áreas de sustentabilidade ou de preservação garantidas. Complementando, o produtor de forma alguma ele está querendo se colocar como um inocente na coisa e não quer bancar nada. Nós estamos querendo pelo menos que o Estado ele vem para a situação em que efetivamente ele se colocou, né? Que é o causador do problema, mas a conta nós queremos dividir ela. Agora, essa conta quem tem que pagar é Estado e produtor, então, mas não a sociedade, porque pela regeneração está pagando a coletividade. Se olhar bem, essa conclusão que certamente os estudos vão chegar. Então, qual que é a solução? Né? Estado, você é o detentor, vamos dizer assim, da culpa maior pela ocorrência, certo? Agora, e o produtor? Qual que é, como o senhor colocou aqui, né? Em situações de um e de outro. Eu não generalizo de forma alguma. Que paguem, né? Não generalizo. Mas vão partir para levantar caso a caso, então. Sim. Não Aí o senhor tem que ajudar, grupos trazer o Naturatis para nós, para ele abrir as informações, certo? Porque nós não estamos dando conta. O objetivo maior da nossa vida aqui hoje, além de apresentar toda essa estrutura que nós estamos nela, né, de produtores, de entidade do Estado inteiro, só ouvindo, para que a gente possa dizer para o governo o seguinte: nós queremos isso de você, essas informações estão aí dentro. Porque eles têm a maior cara de pau dizendo que não tem, que não está reunido, que leva meses para reunir. Isso é importante, viu, doutor? Porque a gente está alinhando com produtores, segmento civil organizado, com vocês, poder judiciário, mas o poder executivo tem que ter interatividade, tem que ter proatividade também. De qual forma que uma pessoa organizar para analisar caso a caso, né? Tem estrutura para isso? Então, assim, eu acho que a provocação precisa, para chegar no governo, vai construir uma comissão, você fez essas análises de forma excepcional, extraordinária, de caso a caso? Porque está fácil para o Estado, quem está no paredão somos nós, nas ações lá nas comarcas. Nós que estamos lá. Eles não, o Estado em si não. Né? Aí o governador, o doutor Wagner lá da associação lá está falando mal do senhor, até isso ele está levado para o bandeira. Rapaz, deixa eu falar uma coisa, o personalismo agora não é isso que resolve. Você tem que atacar a situação no trato primeiro institucional, para depois partir para a questão particular, como é que foi a ocorrência em termos de cada matrícula, Henrique. Se o Naturatis não colaborar, aí quando é que tem recurso para bancar esses estudos, levantamentos, as chancelas que vêm de fora, né? Essas ferramentas que têm que ser colocadas aqui, contratadas até, para fazer levantamentos minuciosos sobre cada situação. Nós estamos prontos para isso, nós estamos falando pela produção. E o Estado por que não está? É porque o tempo está correndo, a licença ambiental ela tem validade, tem que ser renovada. Foi emitido na lei que foi da compensação. Essa renovação vai cair, vai embargar? Então, assim, o setor produtivo está produzindo. A gente teve um aumento de 1,5 bilhões em Tocantins, isso corresponde a variável de 6% maior que o segundo maior do Brasil. Isso vem por gravidade na receita líquida do Estado. Vem garantindo aos poderes constituídos para permanecer a democracia, vem garantindo os direitos vertical e horizontal dos servidores públicos para manter essa estrutura. Então, assim, a gente não pode prejudicar isso, entendeu? Então, assim, que movimenta a economia hoje do Estado Tocantins é o agronegócio, agropecuário. Principalmente o Tocantins, que a gente é o segundo potencial no cultivo de arroz. A gente corresponde a 30% do arroz que o brasileiro come, 30% é muita coisa. E pode crescer mais ainda. E outra coisa. Aí com essa segurança jurídica e política, impede. E outra coisa, hoje, por exemplo, o Ministério Público né? A concepção, né? Não é o Ministério Público. É desse jeito, o Ministério Público. É o que a gente vê na mídia, né? Ué, mas é o que eu estou falando, o Ministério Público atira para todos lá, o Ministério Público é problema. Gente, não é. Vamos nos aliar ao Ministério Público. Ou não vamos, a não ser que a gente não queira arrumar a nossa casa. Se não quiser, quem não quiser, aí tudo bem, não vem se aliar a esse trabalho. Certo? Agora, você buscar como é que a gente busca o Estado, certo? Para ele cumprir o papel dele, fornecendo informações, bancando determinado levantamento, reestruturando o seu quadro lá de pessoal, né? Investindo em mais ferramentas de análise rápida, porque 6 meses para analisar um processo quando se protocola.
Mas tá bom, hein? Para dizer que tem pendência. Para dizer que tem pendência. Aí mais 4 meses, tá lá, né? A gente só não vai mais 4 meses para dizer que para sanar a pendência. O Ministério Público atua muito mais rápido, eu falo para eles. Então aí o cara vai lá e ele está dentro dos 60% que pode desmatar, ele quer trabalhar, ele comete realmente, acaba cometendo um crime ambiental e sem aquela licença, ele agir. Isso nós temos dificuldade. Só que se a gente vem com uma proposta de fazer com que o Estado realmente se estruture melhor, o Estado de Tocantins, isso aqui é uma vergonha, desde 2006, que nem o governador cumpre mandato, e as instituições têm que cuidar disso, nós temos que tocar o governo aqui. Não adianta botar um cara na cadeira lá no palácio, que ele não dá conta. Às vezes por questão dele, às vezes porque ele não dá conta por causa da estrutura toda de poder que tem, que está nos órgãos, certo? Então nós temos que... Agora o setor privado ele está se colocando nessa condição de querer atuar dessa forma, como contribuir para organizar a relação entre privado e público aqui. Né? É nesse sentido que a gente quer. Não é nem ficar atirando, falando dos outros, nada disso. É propositivo mesmo. Em relação a essa questão da transparência, né, nós temos estudado para fazer algo que não é em relação ao setor agropecuário ou à indústria, tem que ser geral. A gente não, né, porque a gente vai buscar a transparência do órgão. Tá? Isso está sendo feito, né, mas leva um certo tempo ainda. Agora, existem outros mecanismos legais para que vocês consigam esses dados. Né? Existem ali a própria lei dá prazo para que o órgão informe. Exibição de documentos. Tem. Até porque o CAR ele é formação pública. Né? Agora, o problema do CAR, se a gente for falar sobre o CAR, aí já é um outro problema. A gente ia precisar de várias horas para falar sobre o CAR. Né? A gente sabe de todos. E a gente tem tudo mapeado. O problema do CAR é que ele não reflete a realidade em campo. Não reflete a realidade em campo por quê? Nem todos declararam o que o código diz que tem que declarar, reserva legal, APP e área de uso. Né? Nem todos declararam. Você tem CAR lá que só tem área de uso, só tem APP. Quer dizer, é declaratório? Perfeito, é declaratório, mas isso é ruim para todo mundo, porque quem está certinho, quem declarou, está no meio desse bolo e o seu CAR não foi analisado. Sabe o melhor CAR que tem hoje? É de pessoal da Lagoa que passou por todo esse processo. Porque processo doloroso, é preciso fazer, né? Mas Por isso vem buscando arrumar. Mas a gente precisa, Só talvez, que acontece, mas o cara aperfeiçoar o CAR. Tem que ser mais rígido com sobre forma de economia e administração, com a interprofissional. Isso Mas no CAR declaratório não precisa de R. É um grande erro. E o Naturatins até hoje não estabeleceu, sendo bem sincero, não estabeleceu nem como que alimenta o sistema de CAR. Normatizou, não está normatizado. Não normatizou nem como vai analisar o CAR. E não analisa. Então, assim, na realidade... 40 modelos de mas o parecer. Ministério Público, doutor, pode entrar com ação, colocando prazo para que eles possam traumatizar. Vocês podem provocar isso. Já fizemos e já temos. Uma inteligência artificial não podia fazer isso? Já tem ferramenta para isso, já existe. Nós conseguimos, nós temos decisões judiciais para bacias específicas. Nós temos decisões judiciais para bacias específicas. Por quê? O caso que chegou foi aquela bacia, né? A gente trabalha em cima do caso. E também para toda a região, né, Henrique? Já com a decisão... Já a decisão já saiu e o Naturatins, o doutor Brandes falou que a SEMAR recorreu, pedindo mais prazo. Uma situação que está avançando muito, até porque sucesso mais na parte de regularização fundiária, o Uber, né? Sim. Que o doutor Alcete está fazendo um excelente trabalho, né? Fenomenal, no PREF, né? Ele fez o convênio, pegou o TJ, fez o convênio com cada município, e cada município faz uma comissão para fazer a normatização e se organizar o município para acelerar essa regularização fundiária da cidade. Eu acho importante assim. Então vocês têm que provocar também as pautas são imensas, né? Se a gente for verificar. E embora a gente tenha hoje, o que nós temos hoje, muita facilidade de acesso a essas informações geoespaciais, realmente nós temos. E a parte técnica e jurídica também não é problema, né? E às vezes o parecer demora porque ele vai com critério também, né? A gente não quer colocar nada que não seja ali adequado e na realidade passa por mim por um visto, porque os técnicos são responsáveis pelos pareceres que só o Ministério Público como faz a auto-infração, assim, eu sei que estão focando está tendo A auto-infração, nossa, não existe.
Não, da Naturatina. Vocês provocam a Naturatina, trazem da autorização para regularizar o prédio. Não. Tem uma situação lá em Lagoa do Cantinho, na fazenda, que o Ministério Público passou o radar lá, fez a peça técnica. Sim. Se você verifica lá. Provocaram a Naturatina tem uma autorização para fazer o prédio. É pelo seguinte, porque a infração administrativa ela tem as 3 repercussões, civil, penal e criminal. Sim. Pode ter, né, as 3. Pode ter as 3. Então, quando vai a campo, o que a gente pega? Informação do Naturatin, se eles têm conhecimento desse fato. E se eles não têm conhecimento e passam a ter, gera a responsabilidade deles de atuar sob pena de deles. Então, isso é meio que automático. Então, isso vem porque não tem como não apontar isso, né? Porque a legislação ela tem esse tripé. E a coisa mais interessante é que a gente faz um filtro para verificar se foi autorizado ou não. Porque nesse caso específico, a senhora, ela fez a compensação ambiental na lei estadual e foi em 2009 que ela fez. 2009. Enfim, aí a licença dela venceu. Quando foi renovar, aí teve essa lei. O promotor, acho que eu tenho horário. Eu particularmente, estou bem satisfeito com essa primeira reunião aqui, né, no próprio Ministério Público. Nós vamos agora procurar o Tribunal de Justiça, uma conversa nesse sentido, e depois o próprio governador, possivelmente até antes da posse dele para o segundo mandato. Então, nosso negócio, nosso propósito é de contribuir, né, a nível de entidade, eu falo, né, para que produção e meio ambiente e com isso as instituições possam buscar a melhor saída para essa situação que é muito abrangente, séria, e imagino que nem todos estão vendo a coisa no atacado mesmo, a situação de um efeito muito danoso para a economia do Estado, para tudo. Né? Eu vou te dar um exemplo. Agora, vou te dar um exemplo para ver como é importante a sua rede. Vai ser discutida agora a lei do zoneamento ecológico e econômico. Está lá no mudo, para mim, precisa melhorar muito. A hora de resolver o percentual de reserva legal de 80% era agora. E eu venho falando, já eu tenho contato com a turma da FAET, já falei com o pessoal da FAET, já falei com o mundo do e estão deixando protelar. Porque na hora de chegar para a área técnica, se a lei, a norma diz que é 80%, nós vamos calcular em cima de 80%. E a legislação estabelece alguns parâmetros para a possibilidade de redução para 50%. E é o zoneamento ecológico econômico. E ele não está indicando nada disso. Esse estudo está no CEPLAN, né? E olha que nós temos falado disso em parecer há mais de 8 anos. A gente bota isso. Há mais de 8 anos. Essas minutas, não? Quando eu falo que o Ministério Público ele age rápido, que está preparado para isso, mais rápido que o Estado, esse é um exemplo. Já tem embargos lá em função dos 80% na região nossa, né, para regenerar, certo? Então, veja bem, nós estamos num biome que tem de transição, ali da savana, cerrado, cerradão. Cerradão aqui, a gente quer, não sei se o Henrique disse, mas é essa terminologia que parece que... Que a tipologia, na verdade, é outra. Né? Cerradão é o nosso jeito de falar na agronomia, né? Então, isso aí, vamos dizer assim, passa a consertar uma situação, certo, que está atingindo as propriedades. Quando está atribuindo aí bioma Amazônia... Não é bioma, tipologia. Tipologia, tem alguns... pegam uma base para essa interpretação quando já há uma diretriz legal para se interpretar. Por isso, a área de projetos nossos. Mas eu só quero agradecer, né, a vinda de vocês. Eu acho que é importante a gente nunca ter problema em dialogar com ninguém, né? E eu estou numa posição até mais tranquila, né? Porque eu não estou lá na linha de frente, mas e dando esse apoio, faço a coordenação dos técnicos, mais até uma coordenação administrativa, e acho que por ter essa experiência também, eu digo que nós temos cuidado, critério para poder atuar. Porque a gente sabe, nós entendemos todas essas variáveis que foram faladas aqui, nós entendemos. Mas muitas vezes a gente encontra de pronto uma resistência ao diálogo no individual. Isso acontece. Muitas vezes, né,
Você faz faz a comunicação da instalação do procedimento. E foi muito bom hoje a gente ter criado também um grupo para atuação mais padronizada, justamente porque quando se atuava de forma mais dispersa, né? Cada comarca com seu promotor e tal, né? Aí muda os entendimentos e muitas vezes o colega passava pouco tempo no lugar, chega, já tem uma ação proposta de um jeito, ele tem o jeito dele. Agora não, a ideia é uma padronização mesmo para a atuação, né? É possível fazer modulação dos casos, né? Nós temos as nossas limitações em termos de até para propor um ajustamento de conduta, nós temos limitações, né? Mas também temos um embasamento técnico para poder reconhecer quando é o caso. Fundamentado. Temos como fazer isso. Mas é como eu disse lá na reunião, cada caso é um caso, mas existem várias situações que se repetem. Então eu penso que é possível uma modulação desses casos para falar, olha, aqui é possível isso, aqui é possível aquilo, para a gente buscar. E nós temos os vários períodos. 2008 a 2012, antes de 2008, né, 2008 a 2012, a partir de 2012. Acho que são os três módulos primeiro. Tem essa situação que a gente tem que ouvir o Estado em relação a essa questão da responsabilidade dele em função dessas licenças emitidas, né? Tem que ver também a responsabilidade pessoal de quem emitiu, de quem analisou, de quem fez o projeto, porque se o técnico que responde pelo CREA, pela sua RT, ele faz algo que já contraria a lei de pronto, ele não assessorou bem o produtor que foi contratado para isso, que o contratou para isso. Quem analisou também não fez como deveria. E quem assinou a licença e chancelou, pior ainda. Por isso as condenações que têm ocorrido aí em relação a quem trabalhou nesse processo, né? E aí realmente o peso disso tudo a gente atribui, né? Não é nem nós que atribuímos, né? As decisões têm falado por si próprias, né? E não é só aqui no Tocantins. Nós temos aqui, tem um rio lá no Mato Grosso do Sul, que o pessoal insistiu em construir em APP. Eu esqueci o nome do rio aqui. Eu abri esses dias fazendo uma pesquisa sobre... É o que era lá do Roberto? Não é nem bonito, não. Tem Mato Grosso do Sul, tem outros municípios. Eu sei que é o seguinte, pessoal, era um lugar bonito, todo mundo resolveu avançar na APP e fazer lá seu rio. Está tudo sendo destruído. Por quê? Então, as decisões lá dos ministros do STJ, foi até no STF, mas não era o caso do governo, é monocrática e já tem centenas de decisões. Então, assim, isso chega a uma maturidade também, que o próprio judiciário também não vai mais perder tempo com essas ações. Não vai perder. Então, assim, e a gente vê, né, a importância de... Eu acho que é muito importante reestruturar o órgão ambiental. Buscar essa reestruturação, ela é boa para todo mundo. Né? A secretaria, ela trata mais da questão da política de meio ambiente, da concepção das políticas e tal, mas a execução da política é do órgão ambiental. Né? É lá que o precisa de uma licença vai buscar, tem a lista de documentos, ele vai buscar cumprir. O que a gente quer, isso é importante. O que a gente quer é que o senhor, o Ministério Público, ajude a retirar das costas do produtor aquilo que ele não deva responder. O que ele tiver que responder, ele responde. Agora, quando o Estado, vou repetir, quando o Estado não libera a licença ou torna no tempo necessário, com os cuidados, levantamento, atribuindo todos os valores que tem que ter ali, volume, seja o que for, no tempo, ele está gerando prejuízo à atividade econômica, coletividade, e ele está numa posição confortável, eu repito, diante de um crime que está consubstanciado, como esse, quem está pagando a conta só nós. Por isso a importância dessa trabalhar, carregar a economia do Estado, certo? E perder o sono em função dessa apreensão que existe hoje, promovida pelas promotorias regionais ambientais, principalmente a nossa lá, com razão, né? Tem que apurar, é isso? Isso eu falo sempre para o produtor, certo? Mas nós temos que
redirecionar a ponta desse canhão aí para os órgãos ambientais do Estado de Tocantins, porque o produtor não está ganhando. E a Não chave dá, para é isso injusto, é completamente injusto isso aí. Nós estamos num estado que não tem governo há muito tempo. A chave para isso é a reestruturação do órgão responsável por fazer isso. Né? Assim, o Ministério Público, em relação a isso, pode ingressar com ação contra o Estado. Vai demorar quanto tempo? Não vai resolver o problema. Mas temático já está sendo feito. Mas com esse arranjo, a gente montando esse arranjo institucional, onde o Ministério Público, né, falando da posição que lhe compete, defendendo o que ele quer que efetivamente se cumpra a nível de legislação. As responsabilidades precisam ser apuradas no tempo tal. A gente, numa mesa, acho que a gente consegue resolver isso. Por conta da judicialização, aí dá no que o senhor está falando, só fica nas costas do produtor. Nós temos várias possibilidades de não chegar à judicialização. Temos, né, legalmente falando, e é o que a gente tem buscado. Só que... Mas acho que o Estado, ver a posição do Estado em relação a esse passivo, né, que aí... Nós vamos transmitir lá no tribunal o teor da nossa conversa aqui, depois no Palácio também, e aí a gente volta a entrar em contato com o Deixa eu fazer uma pergunta. Nós vamos fazer uma memória, porque falei para vocês, está sendo registrado. Né? O centro, né? É centro de Sejus. Sejuscaf. Sejuscaf Oriental. Isso. Como é que está sendo o próximo passo de vocês? Assim? Não, é como eu disse, a gente vai ver como vai estar o funcionamento. Vai para lá aquilo que não está judicializado, segundo me informaram, né? Que é para o que não está judicializado. Aí a ideia é modular situações e, olha, a gente pode propor um ajustamento de conduta com esses critérios. Nós vamos defender que vá tudo para lá. Né? Porque onde está judicializado está dispersão, várias comarcas, isso nós vamos defender. Que vai tudo para onde? Que vá tudo para ser buscado. Para o mesmo ambiente. Sim. Porque senão continua a dispersão, decisões diferentes uma da outra. A gente quer reunir, certo? Lá não vai ter a busca não é de decisão, né? Lá é a busca de achar uma conciliação. Exatamente. Nessa conciliação, vocês fazem encaminhamento para o Natratins classificar e o seu ato discricionário avançar. Licenças, não, o Natratins faz parte ele faz parte, ele vai ser chamado em relação à responsabilidade dele, né? Esse arranjo institucional vai fazer o encaminhamento que quer para o Natratins. Em relação assim, como eu falei, os aspectos legais e técnicos, né? A gente não tem preocupação em relação ao que a gente faz, porque faz com critério mesmo. E muitas vezes o órgão, não é isso. Então aí a gente não concorda com o órgão. Então tem que haver também uma posição de verificar. E quando a gente faz com base também, não só, muitas vezes só na lei, é jurisprudência, né? É entendimentos técnicos consistentes também, porque isso não é bicho de sete cabeças. É um entendimento técnico sobre uma questão de bioma, uma questão de recursos hídricos hoje, inclusive, que até de derrubar a auto-infração que a gente viu que está errado. A gente viu o que ele vai fazer. Pode acontecer, tá? Inclusive, deixa eu só fazer uma pergunta. Nós estamos finalizando o projeto, né? É possível a gente solicitar o acesso ao sistema de vocês ou às imagens? Porque dentro do projeto nosso, a gente está colocando para adquirir as imagens. E o custo Essas imagens não são nossas. Essas imagens são dos sistemas que nós temos cooperação. Né? Então, tem imagens do Ministério da Justiça, tem imagens do MAP Biomas, né? Tem imagens do próprio Estado, tem imagens que são a gente não tem imagem há muitos anos. Não tem imagem não é problema. Imagem de boa resolução, não é problema. Nós temos imagens de 3 metros de resolução a cada 3 dias. O Estado fez um contrato enorme aí, de coisas que já estava pago de imagens. Tem lá fornecimento. Eles têm acesso. Eles têm lá uma... Tem que negociar o acesso. Algo mais. Então não tem... Imagem não é problema. As bases de dados do Natratins é problema. E tratar as imagens também, né?
recursos. Porque você precisa de uma equipe para. Na verdade, assim, é o que a gente faz, né? O que a gente esperava que o Estado fizesse com recursos, por exemplo, do Fundo Amazônia, é que ele elaborasse a base de referência do Estado inteiro. Todo mundo trabalhando na mesma Nós base. temos uma E questão aí, todo mundo participou da construção da os base. fundos, né? A 2008, Pela lei da referência. Cifuca, Aqui é ou manda vegetação, pro aqui é fundo uso consolidado, indexado, aqui é cerrado tá degradado, porque tem muito produto. né? Prestador de Recursos que serviço são de que bota cerrado degradado muito consolidado. Isso ou não é. Consolidado é para terra o que foi fundo convertida, estadual, que virou se- pastagem, virou agricultura. A questão do isso é um fundo é outra desconsolidado. situação. Então, Mas esse estão tipo sendo de aplicados esses entendimento, recursos uma e base estão de cumprindo com referência, finalidade. uma escala adequada, Porque não é para pagar só Resolve salário, essas coisas. Não é para isso que eu estava 90% dos problemas também. Então tá Os ótimo. outros gente. 10 é Agradeço. As poligonais são muito ruins. É.